Boa noite, pessoal. Boa noite, parceiros aí do canal Super Humano 360. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, mais uma live. Eu sou Otávio Reis, né? Estou aqui com o Charles Ferreira e a gente vai fazer mais uma live, um tema super interessante hoje. Boa noite para todos que estão acompanhando aí a gente. É projeções astrais conscientes, né? Esse é o nosso tema e aí a gente vai trazer muita informação legal, muita coisa bacana aí ao redor desse tema e de coisas que vão somar bastante pra gente aí. Então, é isso daí, pessoal. Boa noite, Charles. Tudo bem aí? Tudo tranquilo, Otávio. Tudo 100%. Hoje Muito eu bom. tô com a língua afiada. Li... tá com a língua afiada. Vamos ver o que vai sair daí, então. Sai Surpre... muita coisa. Surpreendente. Parece que. Deixa eu ver aqui se o pessoal da TV CH tá conseguindo captar aí a gente, Léo, Carol, que estão aí retransmitindo também. Qualquer coisa me manda no WhatsApp aí um alô, de que tá tudo ok. Eu vou mandar no grupo aqui que a live está começando, que tem gente que confundiu com 10 horas da noite. Deixa eu colocar aqui. Começando. Agora. Então, puf. Foi. Mandei. Pronto. Então, TVCH, tudo ok. Então, o pessoal da TVCH que está retransmitindo a gente aí, um abraço para o Léo, para a Carol, Celção, que também deve estar retransmitindo a gente aí no Face, um abração aí. E aí, todo mundo aí que está participando, bem-vindos, né? Se você está gostando dos assuntos que a gente está apresentando aqui no Super Humano 360, não deixa de fazer a sua inscrição no canal, né? E clicar no sininho aí para receber as mensagens. E se estiver gostando do nosso vídeo, né? Dá um joinha aí para nós. Ó. Então, vamos lá. Hoje o tema é projeção consciente. Deixa eu ver. Projeção astral consciente, ou projeções extrafísicas, ou projeções fora do corpo, ou temas ligados à projeciologia, né? Tudo isso vai ser mais ou menos a mesma coisa, e mais assuntos agregados aí, e mais as perguntas que vocês fazem para a gente, né? Que é sempre muito legal. Então vamos lá. Vou pedir para o Charles introduzir o tema, falar um pouquinho o que ele poderia falar para a gente, o que é a projeção astral consciente, o que ele poderia explicar para a gente, o que é isso para quem não sabe. Bom, Otávio, a todos aí, bacana estar aqui de novo, né? Três coisas aí que eu acho bacana a gente falar primeiro, né? Em primeiro lugar, com relação a esse termo, projeção fora do corpo, eles colocaram esse nome de que você se projeta fora do seu corpo, mas seria mais interessante se falasse consciência viajoura, porque, na verdade, é quando você consegue expandir a sua consciência e, ao mesmo tempo, conduzir a sua consciência para qualquer canto que você queira, né? É uma relação, uma reação muito interessante, porque quando o indivíduo consegue viver essa realidade, ele consegue mudar a realidade física dele. Porque, pensa bem, a partir do momento que você consegue ter consciência total do que está ocorrendo você em outra realidade, quando você volta para essa realidade física aqui, você volta diferente. Você não vai conseguir enxergar isso aqui como você enxergava antes, né? E essa experiência que eles dão o nome de experiência astral ou consciência fora do corpo ou projeciologia, mas a gente vai tentar trabalhar aqui mais com essa ideia de consciência viajoura, né? A partir do momento que você consegue expandir a sua consciência, você consegue colocar a sua consciência em qualquer lugar e vivenciar essas experiências de uma forma concreta, real, 5 vezes mais real do que a gente está vivenciando aqui agora, né? Você consegue ter controle total. Há uma diferença bem grande entre sonho e experiência fora do corpo, ou consciência viajoura. A experiência de sonho, ela é a mistura de tudo que você vivencia em relação à vida aqui no mundo físico, né? Tudo que você passa, situações do dia a dia, ela se processa dentro da caixa craniana. Então, dentro do seu crânio, dentro da sua cabeça, você vivencia essa realidade. Então, você está conversando com um cachorro, aí você não tem raciocínio lógico, o cachorro responde para você, você muda para o gato, e assim vai. Isso é sonho. Muitos dos sonhos têm a ver com uma mistura do que você vivenciou, do que você sentiu, do que impactou sua consciência e que impregnou o seu subconsciente. Quando acontece isso, você tem um sonho, né? Que pode ser sonhos vinculados a alguns códigos do inconsciente, e o qual o inconsciente não conseguiu traduzir
esses sonhos de forma clara, né? E a experiência fora do corpo, você tem raciocínio, você tem 100% de raciocínio, você consegue ter lembrança total do que você está fazendo e controle do que você quer fazer. Se você quiser enxergar, ver uma pessoa que você gosta muito, você pensa nessa pessoa e você vai estar diante dessa pessoa. E aí você vai poder observar ela, você vai poder tocar nessa pessoa. Às vezes a pessoa vai sentir ou não, se ela estiver num estado alterado de consciência entre o sono e o acordar, ela pode perceber você, se assustar e acabar acordando, né? Ou às vezes pode você despertar ela e ela também ter essa experiência junto com você. É um processo fisiológico. Muitos acham que é um processo paranormal, tem a ver com paranormalidade, não é não, gente. É um processo fisiológico que todo ser humano passa por isso. Todo ser humano vivencia essa realidade paralela. Maravilha. Aí. Já deu uma explicação aí que já é bem diferente do que muita gente acha, né, gente? Primeiramente, todo ser humano passa por isso, né? Mesmo que de maneira inconsciente. E, de toda forma, é uma consciência viajoura, né? A gente que acha que a gente é que saiu do corpo, mas... mas já, vou fazer uma pergunta que outras pessoas talvez tenham feito, mas se é uma consciência viajoura e não é você que sai do seu corpo, como que a gente explica aquela pessoa que ela vê ela saindo do corpo e ela vê o corpo dela deitado e ela ali fora, logo ao lado do corpo? Como que a gente explicaria que ela não se projetou para fora do corpo? Na verdade é o seguinte, a consciência viajoura, né, a sua consciência, ela sai realmente da caixa craniana. Você vai ter essa experiência de realmente se ver fora do corpo, ver o seu corpo, ver as coisas ao seu redor, constituir até um corpo semelhante ao seu. Você vai ter essa noção, essa ideia, né? Porque assim, tá, eu acho que é bom essa pergunta sua, porque eu acho que eu posso explicar um pouquinho como que é o espírito, como que é a projeção. Aí fica mais claro, né? O corpo ele é constituído, né, de uma série de frequências vibracionais que vai se sutilizar, que começa sutilizando e vai se densificando. Isso é o corpo. Na verdade, o corpo físico da gente não é só essa massa de carne, não. Ele é um processo energético que começa bem fora de você, que a gente chama de campo vibracional, ou campo áurico, e essa vibração, essa energia vai se densificando até ter essa aparência física do corpo físico, que nada mais é do que energia em movimento, densidade em movimento. Quando isso tudo acontece, nós somos, na verdade, esse conjunto de coisas. Frequências vibracionais, energias, frequências de alma, vibração, e o espírito, que seria essa frequência que mantém isso tudo vivo. Se você desloca uma coisa da outra, essa energia em cadeia se desfaz. Quando essa energia se desfaz, o que acontece? A gente morre. Né? Então, o corpo físico, quando ele perde essa vibração que cria todo esse conjunto, que regula tudo isso, campo áurico, campo físico, energias que somam ao nosso redor, éter e o corpo físico, tudo isso constitui a vida. Quando você tem um desequilíbrio nessas frequências, de uma forma que possa lesar muito a sua frequência vibracional, esse corpo se desfaz. Quando você se projeta fora do corpo, a sua mente é capaz de alongar através de um padrão vibratório, né, a sua frequência é capaz de duplicar. É como se você estivesse bilocando, mas não é bilocação. Você faz a sua frequência expandir, aí você fica sutilizado, projetado fora de você, o seu corpo continua funcionando perfeitamente, o campo energético continua funcionando perfeitamente, e a sua consciência consegue sair por aí para qualquer canto, vivenciar experiências e depois criar de novo essa sensação de como se você estivesse no físico. Aí tudo começa a se expandir. É um processo fisiológico, o corpo tem necessidade de ter essa expansão. Quando se morre, você perde esses corpos energéticos todos, esse campo vibracional todo, e aí você fica só com a massa vibracional, que é meio transparente, meio parecendo uma fumaça, né? Tem a ver com o espírito. Essa frequência fica completamente livre do corpo físico, mas também fica livre de muita parte do emocional. Então, o espírito não é bem como alguns acham que ele fica ali com a consciência
chorosa, depressiva, triste. 90% do que acontece com o corpo físico dele fica no corpo. E o espírito não fica preso a esse tipo de vibração, esse tipo de frequência. Na projeção ou na expansão da consciência, você já tem todo o processo emocional, né, que você vivencia, que você está ligado a esse corpo físico. Então, o processo não muda. Por isso que algumas coisas a gente cria, quando você está nesse estado alterado, você cria as tal de formas pensamento, né? As tais formas pensamento, que são frequências do que você acredita em termos de crença, que vão aparecer para você, e você vai achando que aquilo tudo ali assim, tem a ver com a realidade, mas tem a ver com a sua realidade mental. É meio complexo esse negócio assim, mas a gente vai falar muito sobre isso, eu vou explicando com mais calma, até todo mundo entender. Você fala nos seus textos de projeção consciente, semiconsciente e inconsciente, né? Inconsciente eu imagino que seja quando você se projeta e não tem a mínima noção do que aconteceu, né? Inconsciente. E essa semiconsciente, como que você identifica uma projeção semiconsciente, por exemplo? Muitas pessoas já vivenciaram essa sensação de estar deitado, estar na cadeira, de repente sente assim como se estivesse escorregando, né? O corpo parece assim que você está meio cochilando e de repente parece que você vai escorregar. Essa aí é um dos detalhes da semiconsciente. Você não está consciente do que está acontecendo, aí você escorrega, mas aí sua consciência desperta e você acorda. O que acontece é que algumas pessoas têm sonhos chamados de sonhos lúcidos, né? Que são aqueles sonhos assim que você está conversando com alguém que já faleceu ou conversando com um amigo, uma pessoa, e parece muito real, parece muito concreto ali. É chamado de ser inconsciente, porque quando você volta à sua estrutura física, você fala assim, eu acho que eu sonhei com fulano, mas ainda está meio confuso, não é tão claro, eu não consigo ter uma noção. Nessa questão de consciência viajora ou projeção consciente, você sabe o que você está falando, você sabe onde você foi, você se projetou conscientemente e você vivenciou a realidade com uma clareza mental muito intensa. E isso acontece com algumas pessoas. Eu falei que é um processo fisiológico, mas ele também se encaixa dentro da parapsicologia nas duas partes que a gente chama psicapa e psiteta. Psicapa são pessoas que desenvolvem habilidades físicas de entortar objetos, de manipular a matéria. Essas pessoas que são mais psicapas, elas têm uma capacidade mental mais física, então a mente delas são mais aceleradas no físico. E elas, dificilmente essas pessoas conseguem se projetar. Algumas conseguem ter psicapa e psiteta junto. Psiteta tem a ver com a parte extrasensorial, que é essa parte, eu estou explicando um pouco da parte da projeção, no qual, quando a consciência consegue se expandir, fica mais sutilizada, ela consegue captar essas realidades que estão ao nosso redor. E são realidades que hoje a gente está entendendo de uma forma diferente do que a gente entendia há um tempo atrás, no qual nós tínhamos muito aquela coisa mais mística, né? Aquela coisa mais da ideia ali, assim, dos livros do Charles Bitter, que explicava mais a parte mesmo assim, bem dentro da frequência do astral, né? Agora, com as novas pesquisas, os novos entendimentos, ampliando um pouquinho mais essa percepção, não desmerecendo nenhum conhecimento que eles passaram, porque aquilo que eles falam tem muito de verdade, sim, sabe? Porém, entendendo um pouquinho mais como todo esse processo flui. O psicapa e o psiteta, as pessoas sensíveis, que têm essas habilidades para poder captar e sentir as coisas, né? E os que têm essa capacidade mais física que às vezes é a coisa mais concreta, assim. Só estou dando essa diferenciação para entender assim a paranormalidade, como é que ela é dividida nessas duas frequências, né? Otávio. Maravilha. Então, já temos uma pergunta aqui que tem tudo a ver com o tema. É do Glauco Ranieri. Como explicar as experiências de quase morte? Sim, é a mesma coisa dessa experiência da projeção fora do corpo, né? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, assim. O que acontece? Quando você toma uma anestesia, a anestesia projeta muito da frequência energética do nosso corpo para além do corpo. Então, por exemplo, assim, você tomou uma anestesia geral, o seu corpo está físico, está preservado dentro desse processo de percepção. Você não passou pelo processo da desligamento total. Está tudo ligado ali. Só que a anestesia projeta a energia para além do físico. Aí a consciência consegue se projetar nesse momento, né?
e vivenciar essas experiências, esse tipo de experiência. E às vezes acontece de quando ela está vivendo essa experiência, quando ela está tendo essa experiência fora do corpo, o corpo começa a ter um dano, e esse dano começa a mandar uma ordem, uma frequência para a consciência de que está tendo um desajuste ali. Naquele processo que vai acontecendo ali, o corpo começa a lutar para querer manter a consciência no corpo, manter viva, só que a anestesia começa a projetar, a anestesia, ou a pancada, ou o infarto que a pessoa teve, ou seja, o que esteja acontecendo com ela, a consciência vai se soltando da vibração, mas não é ainda um processo de morte, é um processo da expansão da consciência, no qual a consciência consegue ter clareza total de iniciar tudo. Às vezes acontece do cara perceber o médico mexendo nele, ver com clareza o médico mexendo nele, sendo que as ondas cerebrais estão praticamente zeradas ali no processo no processo da morte. Às vezes até o cardíaco, o coração, parou de bater por um determinado tempo, mas ainda não se desligou a massa energética do corpo, ainda não teve a ruptura total dessa vibração. E a consciência consegue se manter ainda focada ali naquele ponto. Depois, tudo se ajusta, a energia volta a conectar com a consciência e a pessoa volta ao físico. Perdeu alguma coisa? Oi? Porque eu tenho a câmera aqui na frente e às vezes para eu ver o comentário tem que virar para o lado aqui. Uma pergunta que não é sobre a live, Charles, é para a gente saber como que é melhor, deixar claro aqui para as pessoas. Nós aqui do canal Super Humano 360 gostamos de deixar os nossos convidados sempre muito confortáveis. Então a gente vai perguntar para o Charles aqui como que é o melhor jeito dele fazer. Você prefere que vá tocando o barco e eu te perguntando as coisas primeiro ligadas ao tema e depois a gente abra para as pessoas, para você não perder a sua linha aí, ou eu posso ir soltando as perguntas das pessoas que têm a ver com o que você está falando? Não, pode soltar as perguntas, estou gostando. Porque na medida que as perguntas têm a ver com o tema, né, e a gente consegue abordar ela, a gente vai aprofundando, pode soltar as perguntas. Assim, deixar bem claro para o pessoal, né, que a ideia nossa aqui é passar a informação para todas as pessoas num sentido amplo, né? Então, assim, a gente vai responder as perguntas e vamos conversar coisas que realmente têm a ver com o tema, que sejam inteligentes, que vão acrescentar para a vida da gente. Nenhum tipo de coisa que possa gerar ou ofender outras pessoas, a gente não vai colocar, tá bom, tá? Beleza. Para não ter ninguém. Então, vocês viram, né, gente? O Charles está gostando das perguntas. Então, vamos fazer o nosso palestrante feliz. Encham o chat de perguntas. Aproveitem. Vamos lá, essa pergunta, uma pergunta que eu acho bem legal, polêmica aqui. Vamos lá. Como 99,99% dos projetores conscientes acham que a Terra é uma bola? Inclusive, alguns falam que já viram a Terra de fora e é uma bola. Como que isso é possível? Isso porque a gente, né, apresenta a nossa versão da Terra convexa, do sistema Terra. Como que isso é possível? Ótima essa pergunta dele, porque aí vai encaixar com um tema que eu estava até querendo falar aqui, né? Então, assim, a mente da gente tem a tal de reação psicoquímica fisiológica, que é a chave para poder fazer toda a mudança. E, vamos dizer assim, reação psicoquímica fisiológica nada mais é do que a hipnose. A hipnose, ou o nível de consciência que a pessoa tem, ou o sistema de crença que a pessoa tem dentro dele. Quando você se projeta fora do corpo, se você ainda não tiver um nível consciencial muito elevado, com a capacidade total mesmo, se você se projetar e começar a flutuar muito além, você vai criar a imagem da sua cabeça do que falaram para você. Seu sistema de crença vai criar essa imagem. É um tipo de forma de pensamento também. E essa forma de pensamento está muito agregada ao sistema de crença que a grande maioria tem. A grande maioria das pessoas tem essa noção, né? E por mais também que a pessoa se projete e vá muito alto, dependendo do nível consciencial que ela tem, mesmo que ela suba muito, ela vai ter uma ideia da questão arredondada devido à questão da atmosfera também, que interfere muito, né? E como essa coisa abolada que quando se sobe muito, você começa a ter essa noção, ainda está muito próximo à Terra, você não vai ter uma noção de que a Terra realmente não é redonda, né? Você vai ter uma ideia do sistema de oxigênio que tem ali e dessa limitação toda que tem de consciência. Fora também o sistema de crença que a pessoa tem na cabeça dela, que bagunça um pouco essa situação. Por isso que
para se projetar conscientemente, é importante assim assumir muita consciência dentro do físico. A vida física tem que estar muito clara para a pessoa não criar condições mentais de ficar embolado em formas de pensamento. Tem que saber o que é forma de pensamento, o que é de fato realidade, e tem que ter a clareza mental bem distinta para não fazer uma bagunça danada quando se projeta. Porque tem coisas que você pode sair do corpo, ou expandir sua consciência, e ver formas de pensamento de que alguém pensou alguma coisa de uma pessoa que você gosta, e ali, se você não tiver muito consciência daquilo, você vai interpretar aquilo como verdade, e trazer essa verdade para você, e ficar com raiva da pessoa que pensou, criou essa forma de pensamento. A imagem está ficando um pouco turva a minha aí? Que a luz eu mexi aqui? Não, né? Não, acho que tá do mesmo jeito, tá bom. Deixa eu ver aqui, uma pergunta que eu queria fazer. Quando tem duas pessoas, por exemplo, que acham que estão projetando, pelo menos, né? Estão lá, tô passeando. Quando elas começam, por exemplo, às vezes você pode se envolver no astral em experiências como se você estivesse aqui, né? Pelo que a gente está entendendo. Então, tudo é possível. Você pode comer uma feijoada astral, né? Jogar um futebol astral, e pode ter sexo astral também, né? O que acontece? A consciência lá é diferente da daqui. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela aqui é toda certinha no comportamento, né? E a gente sabe que aqui embaixo, por exemplo, se você tomar umas assim, né? Aquele pessoal, os seus freios diminuem, né? Então, você se contém para evitar certas coisas, tomou demais ali, o freio diminui e você faz o que acha que não deveria ter feito. No astral, isso acontece também, uma pessoa que é mais quadradinha aqui embaixo se soltar lá mais, ou não tem nada a ver, ou o que acontece com essas questões aí? Tem muito a ver com o sistema, vou repetir na questão do sistema de crença, né? Sistema de crença, sistema do que a pessoa vivencia, sistema de verdades que ela tem aqui nesse ponto, e muitas vezes acontece, por exemplo, assim, da pessoa se projetar, ou a consciência dela expandir, e ela está vivenciando uma realidade que é muito da crença dela aqui na Terra. Se ela gosta de beber, gosta de vivenciar esse tipo de coisa, como o mundo astral é o mundo das ilusões, a pessoa pode também gerar esse tipo de situação, né? Porque é muito difícil, por exemplo, assim, para a pessoa que está consciente mesmo, né, que despertou, que tem essa percepção toda, de ficar preso nas questões aqui físicas limitantes. Porque o que ela vai querer é vivenciar a realidade, o que é que está acontecendo, como é que é, e essas experiências são muito rápidas no contexto assim, de abertura total. Tem que ter muito nível consciencial para poder manter o corpo físico desperto por mais tempo, né? Quando isso acontece, o sistema de crença da pessoa é muito, muito embolado lá, pode ser que ela tenha aquele desejo no inconsciente dela de querer se soltar mais. Tudo que acontece aqui acontece lá, pode ter uma relação afetiva, pode ter um carinho, pode ter um desejo sexual um com o outro, pode ser que aqui no mundo físico não aconteça nada, mas lá acontece, por exemplo, assim, de uma carícia, de um sentimento, de uma harmonia um pouco mais forte. Quando eles voltam para o físico, pode ser que os dois não consigam lembrar, mas fica aquela impressão assim, de que tem uma coisa forte ali, né, entre eles, e aí pode ser que aconteça, assim, às vezes fisicamente, até dessas pessoas se encontrarem por esse tipo de vibração. Isso acontece muito, né? Algumas pessoas também se soltam um pouco mais devido ao nível consciencial delas que está começando a melhorar lá. Então, depende muito do sistema físico de crença da pessoa aqui na Terra, né? Eu me permito um comentário aqui, Charles, e gostaria que você confirmasse se é por aí. Da mesma forma, eu diria que o astral apenas é ou a projeção, né, da nossa consciência, parece que é mais fácil você perceber que o que você pensa, você manifesta. Porque como você está colocando aí que tudo é o sistema de crenças lá, e que, segundo o seu sistema de crenças, você manifesta as coisas lá, da mesma forma aqui embaixo, isso acontece da mesma maneira. Segundo o nosso sistema de crenças, a mesma coisa. Então, se a gente compreende como, mudando as nossas crenças no plano extrafísico, a gente consegue mudar a nossa realidade, é o mesmo sistema para a gente mudar as coisas aqui embaixo. Seria isso? É a mesma coisa. Aqui no físico é a mesma coisa. Tanto que o sistema de verdade moral ou condição de consciência da gente, aqui no mundo físico, ele é focado, por exemplo, naquele tipo de repetição que a gente chama de paradigma, ou padrão, né? Você adquirir um tipo de padrão mental
que te permite ficar irritado com determinadas coisas, com determinadas situações, então aquele sistema de crenças seu te limita de você poder expandir alguma coisa aqui na sua vida. É muito assim, sua mente vai realmente direcionar o que você tem de interessante, o que você não tem de interessante aqui na vida, né? Se você se colocar dentro de um padrão de que você vai realmente fazer as coisas ficarem ótimas, tranquilas, bacanas, vai ficar legal isso para você. Mas se você, por exemplo, colocar na sua consciência de que você é um cara limitado, que não vai para frente, e começar a dar desculpa para tudo, para ficar repetindo as mesmas chatices de sempre, né? Você vai continuar com o padrão. Para quebrar um padrão, tem que ser muito forte a nível mental, porque o padrão ele é algo meio tipo uma corda forte te amarrando. Né? Para você conseguir ter força para tirar essa corda ali, você tem que ter muita consciência. Porque quando a gente começa a quebrar padrões, o primeiro passo da gente quebrar padrões vem a resistência do padrão. E a resistência do padrão é, por exemplo, eu gosto de bolo de chocolate, amo bolo de chocolate. Aí fico pensando no bolo de chocolate, falando, não posso mais comer bolo de chocolate porque estou ficando gordo como um porco. Então eu tenho que largar esse bolo de chocolate. Fala assim, a partir de amanhã eu não vou comer mais esse bolo. Amanhã tem o bolo lá. Aí você olha para aquele bolo, pensa, assim, só um pedacinho, só um pouquinho. Aí, de repente, está comendo o bolo. Né? Para realmente você quebrar essa armadilha que acontece em relação a essa questão que eu falei do bolo de chocolate, você tem que ter muita força mental, tem que ter muita disciplina dentro de você e focar num objetivo que vai fazer a sua vida transformar. Isso em relação ao dinheiro, em relação ao afetivo. O afetivo é mais complicado ainda, porque na parte afetiva, quando você tem um laço emocional com a outra pessoa, entra uma série de sistemas de ego, de crença, que abacalha tudo. Às vezes a pessoa é uma merda na sua vida, está fazendo a sua vida ficar péssima. E aí você não consegue desligar daquela pessoa, você não consegue cortar aquela pessoa, você não consegue mudar aquela pessoa. Por quê? Porque o seu sistema de crença começa a colocar na sua consciência de que você tem que ficar ali porque a outra pessoa está... você tem que ter cuidado com ela, você tem que ajudar ela. Aí começa aquelas desculpas todas lá. E aí, com isso, você vai ficando preso nesse sistema de crença. O ego seria essa corda, seria essa coisa fechada, seria o limite da consciência. Ou o ego também pode ser a expansão da sua consciência. Depende muito como você trabalha com o seu ego. Eu já vi muitas pessoas falando, eu quero arrancar o meu ego de dentro de mim, não tem ele mais. Se você não tiver seu ego, você morre. Porque o ego seria a forma como você se mantém aqui vivo, né, nessa existência, seria seu sistema de defesa aqui no mundo. A questão é como ampliar sua consciência para que você, de fato, consiga pegar suas coisas e transformar suas coisas naquilo que você necessita. E não ficar enrolando e não chegar a lugar nenhum. Perfeito, perfeito. Eu acho bem legal a sua resposta, Charles, que é uma resposta que se aplica para o pessoal que quiser perguntar sobre a área emocional, essa resposta se encaixa. A área financeira, essa resposta se encaixa. Né? Você com você mesmo, essa resposta se encaixa. Né? O que está acontecendo na sua vida, essa resposta se encaixa. Então, pessoal que quiser depois assistir esse pedaço da live, então, tem resposta para muita coisa aí. Eu só queria acrescentar mais uma coisa antes de você colocar essa aí, né? Que o nosso emocional, dependendo da forma como a gente leva o dia a dia da gente, o nosso emocional é o fator principal que impede a gente de desenvolver qualquer habilidade mental, qualquer capacidade na vida, ou que faz também a gente ir para frente. Depois do tema da pergunta que você vai falar, eu queria dar uma pincelada em relação a essa parte do nosso emocional. Mas vai encaixar com o que ela vai perguntar. Perfeito. Pergunta da Mari Anjos, nossa amiga daqui de Campo Grande, que conhece tanto a mim quanto o Charles. Vamos lá. É possível fazer alterações nos acontecimentos passados durante a projeção? Sim. É possível fazer, ter esses... É o seguinte, vamos colocar assim, vamos entender a consciência nossa como algo... vamos perceber o seguinte, aqui agora é real, é concreto, nós estamos conversando, pode tocar, a gente pode falar, isso aqui é o que a gente chama de concreto. Daqui a 1 hora, quando a live acabar, isso aqui já não vai ser mais concreto. Então, essa realidade que a gente chama de realidade física, concreta, que está acontecendo nesse exato momento, ela fica abstrata, ela vai morar dentro da nossa consciência. Então, esse passado, né, que a gente vivenciou aqui agora, ele vai ficar registrado num arquivo dentro da nossa mente. É possível você conseguir
entrar dentro da sua própria mente, conseguir pegar esse arquivo, entrar nesse arquivo e desmanchar esse arquivo do seu subconsciente. Se você fez uma grande porcaria na sua vida e aquilo está te afetando, incomodando emocionalmente, se você desligar aquele arquivo dentro da sua cabeça, daí para frente o seu corpo começa a refletir sem aquelas ondas que estão te atrapalhando. É comum, por exemplo, uma pessoa viver a vida inteira brigando, de repente ela tem um acidente de carro, na região do cérebro, aonde tem aquela memória, ela é apagada, aí a pessoa não lembra mais daquele passado. A partir do momento que ela não lembra mais daquele passado, a realidade física dela começa a fluir de acordo com o que ela pensa daí para frente. Ela não fica mais preso no sistema de trauma que incomoda a gente, que vai bater exatamente com essa parte emocional que eu estava falando. Porque o emocional seria aquela lembrança que afeta a reação psicoquímica do corpo. Por exemplo, eu briguei com fulano. Aí, quando eu esqueço da pessoa, ela não me incomoda, ela está longe de mim, beleza, eu não tenho reação nenhuma. Mas bastou eu lembrar do que a pessoa me falou, do que eu falei com ela, da nossa situação de briga, do que foi ofensas, do que gerou aquele incômodo nosso, a reação volta e acende como se a gente estivesse exatamente naquele ponto. E algumas pessoas são tão briguentas que elas começam a sentir aquela reação e começam a ter respostas que elas gostariam de ter dado no dia da briga, naquele dia ali da novelinha mental. Então, a novelinha mental vai acontecendo, ela vai tendo aquela reação, vai pensando no que ela deveria falar. Quando ela vê, ela está xingando, brigando, coisa que ela não deu conta de falar na hora com a pessoa, ela pensa depois, e pensa até em sair na pancada com a pessoa. Então, essa reação psicoquímica, fisiológica que a pessoa está tendo de gerar uma novelinha, cria todo um sistema de mudança hormonal no corpo, no qual o nível de tensão e desgaste é tão intenso que a pessoa vivencia aquela realidade para o nível de futuro. E ali fica registrado mais outra porta dentro do inconsciente dela que vai se somar com o que ela passou no passado. Daí, 2 semanas ou 1 semana, ela pensa de novo naquilo e aquilo gera mais outra ponta e aí ela tem 3 bloqueios. Quando você vai fazer um desbloqueio nesse inconsciente dessa pessoa, você nota que, além da origem do que levou ela a ter esse tipo de coisa, ela criou uma série de outras novelinhas mentais que geraram um tipo de frequência que atrapalha ela chegar onde ela gostaria de chegar. Isso atrapalha muito a mente humana. Tem pessoas que são assim, eu tenho consciência da minha vida, eu sei que está me incomodando, mas quando fica puto da vida, fica chateado, fica irritado, começa a tecer novelinhas mentais na cabeça, ela não dá conta de parar. E aquilo cria um sofrimento muito grande. Aí, às vezes, ela desvia a consciência para um trabalho, para o dia a dia, mas aquele demônio interno está ali guardado, atrapalhando o dia a dia dela. Né? Isso tudo tem a ver com esse sistema de se conseguir mudar o passado, consegue-se também mudar essas linhas do futuro que estão dentro da gente. As linhas todas do passado, do presente e do futuro é o nosso sistema de consciência, que a gente que registra e coloca emoção em cada momento. Cada momento da nossa vida tem um registro de emoção. Nós, por sermos seres emocionais, vamos dizer assim que o tempo seria aquela coisa sem nada, né? De repente você vai e coloca várias músicas nesse tempo. Cada música corresponde às suas emoções do momento. Tem músicas que são apaixonantes, aí tem a ver com o dia que você estava apaixonado. Tem músicas que são estressantes, tem a ver com o dia que você estava estressado. E assim por diante. Vamos dizer que o nosso emocional faz muito barulho e registra muita emoção ao longo do nosso dia a dia e da nossa vida. Então, olha que coisa boa, Mari. Tem solução para você. Você que fez várias porcarias no passado. Não resisti à piadinha, foi mal. Vamos lá. Pergunta da Gina. Gina, nossa amiga da Bolívia. Abraço para todos os bolivianos. Eu sempre falo, em novembro passado nós estivemos na Bolívia, temos muitos amigos lá. Um abraço para todo o pessoal da Bolívia. Quando uma pessoa dentro da projeção sente que já acordou do sonho, mas está em outro lugar e depois acorda já em seu quarto, o que está acontecendo? É quando ela acorda, está em outro lugar e depois ela acorda dentro do quarto. São várias dimensões, como aproveitar isso? Não, e o que acontece é que a consciência ali está começando a despertar, ela está começando a entender que ela está vivendo uma realidade paralela.
E aí, quando ela começa a viver essa realidade paralela, o emocional dela faz ela ficar ali, assim, parecendo que ela está acordando mesmo, que ela está vivenciando. É uma forma do inconsciente dela mostrar, olha, a realidade que você está vivendo aqui é outra, é diferente. Tá? E aí a pessoa sente essa necessidade de despertar. Seria o inconsciente começando a expandir um pouco mais. Nosso inconsciente ele é muito, muito interessante, é muito legal, sabe? Tem linhas que não acabam mais em relação a essa frequência. Né? Qual é o limite entre o plano astral e o onírico? Onírico. Né? Bom, na verdade, isso tem muito a ver com o sistema de consciência. Dependendo da forma como você está consciente, por exemplo, se eu sou uma pessoa que conscientemente tem um nível de consciência um pouco atrasado, porque eu permito que as coisas negativas e tristes começam a me incomodar aí, eu estou mais na frequência, por exemplo, assim, do peso, do sonho, daquela coisa misturada. Né? Quando eu consigo expandir a minha consciência, eu consigo ter uma realidade um pouco maior que eles chamam de plano astral. Só que existem milhares de outros planos, milhares de outras frequências, bilhões de coisas que podem ser iniciadas que tem frequências que não conseguem nem alcançar essas multidimensões. Vamos dizer assim que a Terra física, o nosso mundo físico tridimensional aqui dentro do nosso corpo, se você expande a sua consciência aqui, você tem total capacidade de ter a realidade, ver a realidade na sua verdade, a sua verdade plena mesmo, sabe? E fora do corpo, como tem essa questão da mistura emocional, os sonhos, a capacidade mental que às vezes embola muito, a gente não sabe direito como é iniciado. Por isso o legal é despertar dentro do físico, é despertar dentro de você, mas despertar de verdade, sem sistemas de crenças que vão limitar você. Porque quando você tem um sistema de crença que limita a sua consciência, que fala, você não pode viver isso por causa disso, você não pode mexer com Kundalini, porque Kundalini é perigosa. Quando começa a criar essas bobeiras, sistema de limitação, você começa a criar medos, e esses medos vão te impedir de ter a realidade clara da forma como ela é de verdade. Né? Quando você começa a expandir dentro de você mesmo, fisicamente, e consegue ter o controle de você, as coisas começam a movimentar. O primeiro passo é controlar o seu emocional, é ter consciência total do seu emocional. O que o seu emocional pode vivenciar? Você quer ficar bravo, quer xingar? Xinga, mas você está consciente que você está xingando porque você quer um objetivo de que a pessoa desperte. Você quer ficar criando novelinha emocional, quer criar uma situação negativa, você não tem consciência. Você quer ficar brigando por bobagem, coisas que não vão te levar a lugar nenhum, gerando irritabilidade nas pessoas, também não vai te levar a lugar nenhum. Então, se você tem consciência e a sua inteligência começa a expandir na sua cabeça, porque você está com a sua mente mais limpa, mais solta, aí sim você vai conseguir ter um raciocínio claro, lógico, mental, de forma que você vai poder entender tudo isso sem esses sistemas de crença, sem essas limitações que impedem a gente de chegar onde a gente gostaria de chegar. Então, o resumo da ópera é: quanto mais consciente você fica dentro do seu corpo, quanto mais consciente você consegue ficar dentro de você, quanto mais você se liberta dos sistemas de crença e das limitações que impedem você de ser feliz, de ser dono de você, e você sendo dono de você, você começa a ter uma clareza bacana. Pessoas que oscilam muito no emocional vão ter dificuldades de ter consciência fora do corpo, porque a mente delas não permite elas viver esse tipo de realidade, porque se já é bagunçado aqui, imagina se conseguir expandir um pouco a consciência. O primeiro ato começa a acontecer ali, no físico. Como é um sistema fisiológico, todo mundo pode vivenciar, é possível que qualquer pessoa no desequilíbrio ou no equilíbrio consiga ter essas consciências. Mas o problema é que quando uma pessoa desequilibrada começa a vivenciar esse tipo de situação, ela começa a desenvolver também doenças mentais e emocionais que vão ajudá-las a ficar mais confusas, né? Então, assim, com esquizofrenia, a pessoa pode se projetar 100% consciente também. Porém, a doença mental dela é tão grande e o descontrole emocional é tão grande que ela não dá conta, por exemplo, de entender essas realidades. Aí taca remédio na pessoa para poder aterrar o máximo possível essa pessoa, e ali ela fica limitada, né? Fecha muita coisa. Por isso, assim, o ideal seria colocar a consciência, o pé no chão, né? Estudar bastante, entender bastante sobre o seu próprio corpo, dominar principalmente a parte emocional para poder se chegar onde tem que chegar.
Maravilha. Vamos para a próxima pergunta. A Mari tá me xingando aqui no outro grupo pela minha brincadeirinha. Mari, é brincadeira. Pessoal, que eu falei que a Mari fez várias porcarias no passado, eu assumo aqui publicamente que é mentira. Aquela menina é uma santa. Vamos lá. Próxima pergunta. À medida que buscamos exercitar as nossas habilidades de se projetar, pode acontecer de ficarmos hipersensíveis, como se nosso flanco ou defesas ficassem abertas? Depende muito, né? Depende muito do sistema fisiológico. Se o seu sistema fisiológico é ruim, porque a sua alimentação é ruim, se você cria uma sensação de hipersensibilidade por condições também de drogas e de outras coisas que não são bacanas, o seu corpo físico pode ficar hipersensível a ponto de você realmente não conseguir conviver com os outros. Isso é muito ruim. Né? Eu conheço sensitivos que falam, eu não posso ir no Mineirão assistir o jogo do Atlético e do Cruzeiro, porque se eu entrar lá eu morro, por causa das energias. Aí limita muito a consciência da pessoa em viver a vida. Né? Tem que viver a vida, tem que vivenciar a sua sensibilidade no sentido que você tenha controle dela, que você não vai ficar absorvendo frequências, vibrações, energia de todo mundo a qualquer momento, sabe? Tem que ter esse controle. Então, assim, se você consegue fazer exercício físico, se você se alimenta bem, se você tomou consciência desse processo todo, com certeza essa hipersensibilidade não vai te atrapalhar. Até porque a alimentação, o exercício físico, o trabalho energético, vai ajudar você a expandir a sua consciência. Completando aí o que o Charles falou, tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é o seguinte: tem muita gente que fala assim, eu me proponho a ser luz. Eu me proponho a ser luz, mas quando eu vou num hospital, eu volto e me sinto sem energia. Quando eu vou num cemitério, eu volto e estou passando mal. Né? Eu entro num lugar pesado, aquilo me faz muito mal. Gente, existe um princípio aí que é de coerência na nossa mente. Se você se propõe a ser luz, o que quer dizer que é uma frequência da matéria acelerada, né? Uma alta vibração, uma alta frequência, quando você entra no lugar, essa luz sua é que deve expandir, né, e modular o que está ao seu redor. Né? Então, você que deve modular o que está ao seu redor e trazer para a sua vibração aquilo que está ao seu redor. E não tem sentido nenhum uma luz entrar numa caverna escura e, de repente, a caverna que absorve e apaga essa luz. Então, isso é um princípio de coerência que é muito importante. Se você tem hipersensibilidade e está vibrando uma frequência alta, onde você vai, você puxa as frequências ao seu redor para cima, se você tiver firmeza. Agora, se você vai num lugar que você acha que é pesado e que aquilo vai te desestabilizar, essa sua crença já vai te vulnerabilizar, porque você já está determinando que aquele lugar é pesado e que ele te afeta. E aí você mesmo se afeta pela sua própria crença, né? E fala que se sentiu mal, que teve enjoo, que ficou com energia drenada, esse tipo de coisa. Então, é um princípio de base que é muito importante ter, que é um princípio de coerência. Se você trabalha com frequências aceleradas e se propõe a ser luz, é você que expande a sua luz e modula o que está ao seu redor para a sua frequência, e não o contrário, né? Porque senão fica incoerente aí com a sua própria proposta. Magda, a Magda Alvarenga, nossa amiga de Belo Horizonte, um abração para você, espero que esteja tudo bem aí. Na projeção astral, você tem 100% de emoção ou 30% apenas, assim como acontece quando uma pessoa desencarna? Não entendi a pergunta dela. Na projeção astral, você tem 100% de emoção, 100% de emoção. Você está vivo. Porque como você está fora no astral, ela quer saber se a gente tem os 30% de quem não tem corpo físico quando está no astral, ou se a gente continua com 100% igual a gente tem aqui embaixo. Você tem 100%, porque na verdade você está ligado ao seu corpo físico, né? Na verdade, igual eu falei, sua consciência é que se projetou, a sua consciência é que se expandiu. Né? A consciência que é capaz de movimentar isso. É interessante, assim, só para ficar mais claro, talvez as pessoas entendam melhor assim. Quem assistiu o filme do X-Men, quem assistiu algum filme do X-Men, principalmente esse X-Men Nova Classe, Primeira Classe, aliás, que é falar do filme, né? Vai ver lá o Charles, por exemplo, entrando na mente de uma outra pessoa. A gente chama de telepatia, né? A capacidade tele é distância, empatia é emoções. Então, a capacidade da mente de projetar e ver coisas. Tem vezes que ele está lá consciente, ele põe a mão na testa e a imagem dele aparece de frente para ele, mas ele está consciente lá, ele está
claro lá. Eu pus a mãozinha assim, né, Otávio? Aqui eu vi. Então, a mente é capaz de se projetar. Eu acho que quando a pessoa consegue ter consciência e manter essa consciência legal, manter essa consciência ligada, ela é capaz, por exemplo, assim, de se projetar, de se manter consciente. Mas a emoção, tudo vive em si. Quando você morre, aí já é outra coisa. Você não tem mais o corpo físico para manter a emoção. A emoção é do corpo físico, dessa raça adâmica, dessa estrutura genética toda que nós temos aqui. Maravilha. Vou soltar agora 2 perguntas, gente. Eu vou mostrar, Charles, eu vou mostrar a primeira pergunta e depois a segunda, porque os 2 postaram na mesma hora uma pergunta que tem tudo a ver com a outra. Então eu vou postar a primeira para você ver e antes de responder eu posto já a segunda para você já saber que tem o mesmo tema. Então a primeira é da minha querida amiga Mari. Quais dimensões são acessadas na projeção? Então essa é a pergunta dela. Pessoal que tá me vendo brincar com a Mari é minha amiga mesmo, tá, gente? Então é por isso que eu me permito fazer essas brincadeiras com ela. Tá com culpa agora, né, tá? Tô nada. Culpa não. Aqui não tem culpa, não. Aqui a gente ganha experiência. Faz diferente. E a pergunta do Rodrigo Leonardo, nosso amigo lá de São Paulo, um abraço para você, para a Lê, para a nenenzinha de vocês. Olá, Charles. Poderia falar um pouco sobre projeção astral e a interação entre realidades paralelas e a interação entre os anéis do sistema Terra? Quais tipos de atividades são possíveis realizar? Então, fundi essa pergunta dele com a da Mari, que é das dimensões. Bom, assim, para se projetar a consciência, tem que ter muita clareza mental, sabe? A pessoa, 90% das pessoas que se projetam conscientemente e têm essa clareza não vão para esses anéis, segundo, terceiro, quarto anel, de forma alguma, né? Porque não tem. Primeiro, não tem consciência de que existem essas dimensões, e segundo, a mente está muito aquém dessa frequência vibratória. Só se realmente conseguiu ter consciência, teve um ensinamento de frequências seres universais que ali vão ajudar nessa expansão da consciência. O que pode acontecer é que dentro do corpo mesmo, vivenciando toda a realidade energética e conseguindo se aprimorar, aí sim, com a ajuda deles, você pode viver as realidades paralelas fisicamente. Aí você consegue ir para o segundo anel, o terceiro anel e assim por diante. Mas dentro da nossa realidade física, assim, se projetar conscientemente, é meio complicado, né? Porque as realidades são diferentes. E as dimensões, por mais que a gente tente ter um entendimento de dimensões, a gente não consegue ter aquela clareza total do que é realmente dimensões. Vamos tentar entender a nossa terceira dimensão aqui. Altura, largura, profundidade. Isso a gente chama de terceira dimensão. É o que significa, é o que temos assim, de noção em relação a essa questão toda. Mas dentro da terceira dimensão, altura, largura e profundidade, nós temos uma coisa que não encaixa bem dentro da nossa consciência, que é o tempo. Por mais que a gente possa querer falar que as coisas são concretas, reais, que é tocando, etc., etc., o tempo é uma coisa que dentro da mente de muitas pessoas não se encaixa bem na estrutura, porque tentar entender o tempo não é tão simples e fácil. Você pode colocar sistemas matemáticos, você pode falar sobre o tempo de milhares de formas, que mesmo assim você não vai estar acertando o que é o tempo, que é essa força, que é essa frequência que atua dentro dessa terceira dimensão que a gente chama de espaço, expansão do espaço, né? Muitos entendem que o tempo tem a ver com o Sol, né? E a Lua tem a ver com esse sistema de movimento que faz o dia e a noite. Outros têm ideia do tempo como se fosse uma reação do nosso cérebro em relação à contagem do tempo, né? Do que está ocorrendo, movimentando aqui. Então, se dentro da terceira dimensão o tempo que faz parte da terceira dimensão confunde a nossa estrutura, né? Confunde as nossas ideias, até mesmo a própria ciência entende que uma estrela, segundo a ciência tradicional, né? A luz da estrela que estamos enxergando, ela foi emitida há cerca de 1 milhão de anos atrás, agora está chegando para a nossa retina aqui. Então, nesse entendimento de espaço, fica coisa confusa, porque aqui agora é real, só que estamos enxergando o passado, porque o passado está chegando nos nossos olhos agora, né? Então, a cabeça fica assim, o futuro aqui misturado com o passado lá. Essa ideia de terceira dimensão confunde muito a nossa estrutura. E dentro da terceira dimensão, diz que a gente chama de concreto, palpável,
realidade, tem todo esse processo emocional que atua dentro do nosso entendimento. Né? Hoje você pode ser meu melhor amigo, o cara que está ali comigo o tempo todo, amanhã pode ser meu pior inimigo. Dependendo do seu estado emocional, aquela realidade que a gente está vivendo ali como uma coisa bacana, dependendo do sistema de crença, das egrégoras emocionais que a gente se alinha e do processo mental que a gente cria, a nossa realidade vai se mudando, né? A gente acha que as coisas na terceira dimensão elas têm esse processo, por exemplo, assim, concreto, real ali, isso é tudo uma massa de coisa que está ocorrendo e está vibrando, e está impulsionando a gente para frente, queira a gente queira, queira a gente não queira. Então, dentro dessa realidade, terceira dimensão, que já é tão complicado de se perceber, olha só, nós enxergamos a realidade fisicamente falando, a gente enxerga, a gente olha apenas 20% da realidade física. 80% a gente não enxerga da realidade física. A gente tem a noção apenas de 20%. 80% também da realidade dos sons que existem, a gente não escuta. Como podemos dizer que algo é concreto, que é real, que é assim, que é assado, que a realidade é dessa forma, se a gente não tem a realidade do todo? O que temos é fragmentos de coisas que são contados para nós, e diante desses fragmentos das coisas, a gente se associa, se liga e cria-se uma tempestade em copo d'água. É o que acontece com as pessoas hoje em dia, no qual elas pegam as informações e têm a noção mínima da informação, e através dessa informação mínima já criam situações emocionais que bagunçam ela. Por quê? Primeiro porque, em relação às pessoas todas, estou falando de dimensões, energias, frequências, entendimento e relação com as pessoas, porque tem tudo a ver na pergunta que as pessoas, que os dois fizeram, né? Em relação às pessoas, nós já temos um pré-concebido sentimento em relação a alguém. Sempre quando você vai conversar com uma pessoa que já tem um certo convívio com você, e você não é muito próximo daquela pessoa, você já criou uma ideia pré-concebida em relação àquela pessoa. Aquela ideia pré-concebida pode ser positiva, pode ser neutra ou pode ser completamente bagunçada. Se for completamente bagunçada, até você conseguir aproximar dessa pessoa, criar uma realidade com ela, movimentar uma dimensão de conversação com ela ali assim, você pode ter uma ideia completamente diferente daquela pessoa. Você pode achar ela antipática, irritante, chata, não sei o quê. E quando você for conversar com ela e conviver, você vai ver que a ideia que você tinha dela era completamente falsa. Porque algumas outras pessoas que pegaram essas ideias, né, preconcebidas, criaram a imagem daquela e conseguiram emitir essas imagens na cabeça das pessoas. E aí você não tem uma ideia total da pessoa. Então, se a gente não tem ideia total de quem que é quem, porque realmente é impossível você conhecer um ser humano 100% do que ele é, do que ele vive, do que ele faz, do que ele sente, então como que você pode julgar? Da mesma forma, em relação ao nosso mundo físico, terceira dimensão. Mal sabemos, de fato, como é que é o mundo físico. A gente fala essas coisas todas aí, de que é assim, que é assado, briga, aponta, briga porque um falou que a Terra é redonda, outro falou que a Terra é quadrada, outro falou que a Terra é isso ou aquilo outro. Se dane, né? A questão é que ninguém, de fato, tem a consciência total de como que ela é, de qual, o formato ou como que ela vivencia, porque só enxerga apenas 20%. Por mais que venha querer provar que consegue enxergar, não enxerga o vento, não enxerga as luzes ultravioletas, não enxerga as frequências vibracionais que tem, as ondas que existem em relação a tudo, o comprimento, a distância, o mundo microscópico, né, o mundo macroscópico, não consegue ter uma noção em relação a esse tipo de situação. Temos uma ideia, e baseado dentro dessas ideias, a gente coloca como verdade. Por exemplo, a ciência diz que isso é certo, e pronto, acabou. Até a ciência provar que é errado, a gente tem aquela ideia ali, assim, bíblica, de que aquilo é certo e pronto, acabou. Aí você vai defender, vai brigar, vai xingar, vai criar esses mundos de fantasias na cabeça, mas não vai ter a noção da realidade. Se é difícil entender isso, imagina entender uma quarta dimensão, né? Altura, largura, profundidade, e o que mais seria a quarta dimensão? Ou a quinta dimensão, ou a sexta dimensão, e assim por diante. A nossa mente precisa primeiro, antes de qualquer coisa, fazer o dever de casa, que é adaptar esse corpo físico a essa realidade e expandir dentro dessa realidade e ter a percepção. Para isso, temos a inteligência que nos dá a condição
de entender, ou querer buscar essas informações através da experiência, que vai nos acrescentar a nossa vida. Fora isso, a gente vai ficar só patinando. Desculpa, alonguei na conversa. Não, de forma alguma, resposta bem completa. Pode falar sempre bastante. Vamos lá. Deixa eu ver a pergunta aqui. Agora é uma pergunta prática, gente, que traz uma dica aí de treinamento, tá? É o Alisson Viana. Abraço para você, Alisson. Olá, eu já passei por algumas experiências de projeção, só que quando percebo que estou nesse estado, eu acordo de imediato. Teria alguma forma para se manter na projeção sem acordar de imediato? Alguma técnica, né? Na verdade, sim, tem que se trabalhar a consciência, porque tem a ver com o sistema de crença nosso de medo, né? Como, por mais que muitos possam acreditar ou não possam acreditar, tem essa ideia assim, nós que estamos vivos aqui, passamos pela experiência da morte já, porque antes de estarmos aqui, estávamos no mundo, seja lá o nome que quiser dar para ele, que é espiritual, astral, a segundo anel, dimensional, ou frequência que quiser colocar lá, não interessa o nome. Né? Não estávamos aqui. Nessa realidade, a gente não estava aqui. Se você parar para pensar na ideia, por exemplo, assim, de que do nada você veio, né? Se você vem com essa consciência, simplesmente ele fala assim, poxa, então não existe isso. Mas falando aqui no que existe, no que a gente tem de experiência concreta, com certeza a última existência nossa está marcada dentro da gente. E muitas vezes, quando a gente começa a ter esse tipo de essa impressão que está saindo fora do corpo, está se expandindo, a primeira memória que vem na nossa cabeça é que estamos morrendo, que vamos passar pelo processo da morte, porque é conhecido por nós. E aí, uma coisa automática em nós freia o processo e faz a gente voltar. Esse acorda meio apavorado, você fica com medo. A questão em primeiro lugar, tirar esse medo, lembrar que a sua saúde está legal, você não está intoxicando o seu corpo, você não vai embora assim, né? Ele é um rapaz novo. Então, a tendência é movimentar. Embora hoje em dia, qualquer um vai embora sendo novo, velho, não interessa. Né? Mas não vai acontecer isso com ele, não. É mais um medo registrado do consciente. Tem que trabalhar o medo. Vou fazer a pergunta da Alice aqui, Charles, só para ver se precisa completar alguma coisa com relação a essa resposta que você deu agora. Porque pode ser que seja a mesma resposta. Então, lindezas, você pode... Olha, começa uma pergunta assim e a gente só pode responder, né? Como é que a gente não vai responder? Lindezas, você, antes de mais nada, antes de dizer qualquer mal entendido, quero lembrar que a Alice Antonucci ela é esposa do nosso amigo Fabiano. Não tem problema, ela é nossa amiga, esposa do nosso amigo, e por isso a gente se permite fazer essa piadinha. E fala lindezas. Com ela não precisa de um óculos imediatamente. Precisa de um óculos. Vocês podem ensinar algumas técnicas para ter mais consciência nas projeções e não confundir com os sonhos e com as egrégoras e sistemas de crenças? Sim. Né? Eu vou repetir aqui, assim, a técnica principal aqui para poder ter consciência e expandir a consciência primeiro de todos, alimentação sem toxinas. Maconhinha, cigarro, cerveja, enlatado, embutido, Coca-Cola, essas porcarias todas, isso bagunça muito, porque existem muitas ondas vibracionais projetadas aí na Terra, né, por aparelhos físicos, né, seja de celular, antenas de outras coisas, o HARP e outras tecnologias até mais avançadas, que são ondas, e são vibrações. Ondas é o quê? São perturbações que passam. E na medida que você está intoxicado, mal, consciência baixa, energia baixa, não está muito legal, essas ondas passam por você e oscilam muito o emocional. E com essa oscilação emocional, se você vai tentar fazer uma projeção, com certeza você vai se ligar a egrégoras, frequências e vibrações que não tem nada a ver com o que você está buscando. Mas, então, assim, limpou o físico, né? Se alimentou direitinho, fez o dever de casa, fazendo atividade física, aí você vai fazer um exercício chamado calistenia. Não é calistenia de braço físico ali no aparelho, não. Calistenia é uma energia que você faz de um movimento de uma luz dentro de você. Você imagina uma bola branca brilhante no topo da sua cabeça e desce essa bola branca brilhante até a sola dos pés. Desceu até a sola dos pés, você conta 1. Subiu até o topo da cabeça, você conta 2. Desceu de novo, você conta 3. Até inteirar 60 vezes. Inteirou 60 vezes, o seu corpo entra em estado alterado.
dependendo do treinamento, você pode até dormir antes, aí apaga. Para quem tem insônia, é uma maravilha essa técnica. Mas para quem realmente quer tentar essa projeção, na medida que vai fazendo isso, vai gerando essa calistenia, descendo e subindo energia, descendo e subindo energia, 60 vezes, o corpo vai se acostumando com isso, e aí ele vai se desprendendo dessas frequências que tensionam o corpo, né? O corpo vai conseguindo relaxar, e aí ele consegue ter a expansão da consciência, e aí consegue se projetar mais claramente, né? Sem muita bagunça. Deixa eu ver aqui. Bom. Na projeção astral, somos mais fortes, tipo super-humanos? Depende muito, né? Depende muito, por exemplo, assim, igual eu vou repetir, o sistema de crenças. Se você acha que você tá foda, né, você vai vivenciar. Mas a consciência fora do corpo, ela vai ter uma matéria sutilizada. Se você for um psicocinético, aí você vai conseguir fazer a realidade física também atuar. Isso depende muito do seu processo. Mas psicocinéticos são pessoas muito raras no planeta. Tem muito poucas pessoas que conseguem ter essa frequência psicocinéticas, né? Todos têm essa habilidade, mas desenvolver essa habilidade é complicada, né? Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem fazer muita coisa, né? É como se estivesse vivenciando uma realidade espiritual mesmo, sem muita ação no mundo físico. Só se ela tiver essa capacidade, sim. Como eu te falei, são poucos psicocinéticos que existem na Terra. Perfeito. A Alice mandou falar aqui que ela tá sem lente mesmo. Sabia. Poxa, Alice, a gente podia ter aproveitado para se colocar para cima. Você mesmo joga a gente para as cobras. É bom fazer isso mesmo. Vamos lá, Rosilei Soares, um abraço para você. Como ser um auxiliar invisível? Seria através da projeção astral? Bom, em primeiro lugar, para se auxiliar alguém, tem que se auxiliar primeiro. Né? Então, assim, o primeiro passo é como auxiliar alguma pessoa no mundo físico, né? Você tem que ter consciência, tem que expandir, tem que ter uma clareza mental. Aí começa aqui na Terra, começa a auxiliar aquelas pessoas que você quer, que vem te buscar, que vem pedir ajuda, que de uma certa forma pode movimentar. E quando a gente auxilia alguém, a ideia não é ser uma muleta para a pessoa viver a vida dela em função da nossa, e nós viver em função dela. Né? O primeiro passo para se auxiliar uma pessoa é passar a informação e a pessoa buscar essa informação na Terra e querer fazer a coisa acontecer. O que acontece muito com os sensitivos, os paranormais, os padres, os pastores, seja lá quem for que se dedica a essa consciência, os psicólogos, os psiquiatras, é que muitas pessoas não querem ter o movimento, não querem fazer muito esse movimento e projetam em cima dessas pessoas para que elas façam por eles. Né? E assim elas vão ficando, como se diz, né, paralisadas na formação da vida dela. Quando você consegue auxiliar uma pessoa acordando, mostrando ela que ela tem que fazer, que ela tem que chegar lá, que ela pode fazer a vida dela fluir, aí essa pessoa se desperta e você está auxiliando ela. Feito aqui, faz lá. Feito aqui, movimenta lá. Mas o que funciona bem mesmo é a gente auxiliar aqui no mundo físico, que é essa realidade extrafísica, é uma consequência daqui. Olha que interessante. Muita gente fala que a primeira coisa acontece lá no extrafísico para vir para cá depois. E você disse que existe esse efeito espelhamento daqui para lá também, ou principalmente daqui para lá. É um reflexo nos dois sentidos ou é daqui para lá mesmo? Mais daqui para lá, mais daqui para lá. Muitas pessoas falam dessa questão lá, do lado de lá para cá, só que quando você está aqui, tipo assim, se você estiver lá, a realidade é lá. Né? Você está vivendo lá, a experiência é lá. Se você está aqui físico, vivo, aqui, a realidade é aqui. O que acontece é aqui, suas atitudes são aqui. Você pode mudar, você pode ser projetado por muitas vibrações em cima da gente aqui. Né? Criar muita coisa aqui nessa coisa. Eu falo assim, um vivo atrapalha mais o outro vivo do que o morto atrapalha o vivo, né? A frequência do vivo. É o vivo que te incomoda, é o vivo que te aponta o revólver, é o vivo que vai lá para a eleição com tudo de mentira e as pessoas acreditam e ficam frustradas. Então, é o vivo aqui que bagunça essa história dessa realidade enquanto estamos aqui. A hora que a gente for embora daqui para outra realidade, lá é outro problema, é outra coisa. Mas se não é consciente aqui, não tem sabedoria aqui,
não vai ter lá também, não. Pensa que lá você é um Deus criador, senão você não estava aqui, não. Fica essa ideia assim, né? Então despertou, de repente, lá eu era um rei maravilhoso e aqui eu sou um lixo. É assim, não. Paty Nunes, um abraço para você. O fenômeno de poltergeist interfere na projeção? O poltergeist. Poltergeist é um psicocinético, né, que tem uma capacidade gigantesca de modular a energia, porém ele é desequilibrado nas frequências emocionais. Aí a energia se propaga de todos os cantos. Pode atrapalhar, pode não atrapalhar, isso depende muito de como que vivencia. Se o poltergeist está nascendo ali, a pessoa entende que aquilo não tem nada a ver com essa parte de demônio, essas bobagens todas que eles criam na cabeça das pessoas, se ela entende que aquilo não tem nada a ver com isso, a consciência da pessoa consegue se expandir, né? E aí ela consegue ter milhares de habilidades mentais. O que tem que deixar bem claro é que habilidades paranormais, habilidades mentais, é uma situação fisiológica, isso pertence ao mundo fisiológico das pessoas. Isso deveria ser tratado como a mesma capacidade que a gente tem de falar, de pensar, de ver, de enxergar as coisas assim. Foi criada uma situação de demônio em cima dessas coisas todas, e qualquer sensitivo, qualquer paranormal, qualquer caso diferente que acontece, eles colocam como se tivesse uma coisa demoníaca, espírito ruim atrapalhando, e na verdade não é nada disso, é a própria energia da pessoa que se desequilibra. Nas casas mal assombradas, nos lugares onde o poltergeist acontece, né? O poltergeist acontece, as pessoas ficam ali vivenciando aquela situação como se fosse uma coisa ruim, não é. Não atrapalha. Resumo. Tá me escutando, tá? Tava tentando desbloquear o mute aqui. Então, deixa eu ver aqui. Acho que correu aqui algumas perguntas. Aqui. Essa é interessante. Não que as outras não sejam, né, gente? Desculpe, não estou diminuindo a pergunta de ninguém, não. Vamos lá. Existe diferença entre telecinésia e psicocinésia? Não, né? Telecinésia tem a ver com distância. Né? O indivíduo que ele é capaz de desenvolver, de concentrar numa casa no Japão e quebrar o quadro daquela pessoa. Isso é telecinesia. Psicocinesia é o poder, é a capacidade, é como se distingue, por exemplo, uma pessoa que consegue emitir ondas de frequência tão rápidas e tão poderosas, que essas ondas rápidas e poderosas afetam a realidade física. A mente do psicocinético, ele atua numa velocidade tão intensa, tão acelerada, de uma capacidade diferenciada, que ele pode mudar a realidade física de uma forma muito clara. E isso é totalmente possível para o psicocinético. E o telecinético é o psicocinético, porém, com atuação à distância dessa capacidade. Mas todo psicocinético é um telecinético. Todo psicocinético tem a capacidade telecinética. Psicocinesia seria o dom, a capacidade, o nome que se dá a essa força emitida do corpo. E telecinesia seria a capacidade à distância que poderia movimentar. É a mesma coisa de telepatia, né? Capacidade de captar. Apatia tem a ver com as emoções, a parte emocional e mental, à distância. Perfeito. Pergunta da Maria Batia Ottoni, de Uberlândia. Um abração para você, querida amiga e pesquisadora também de Dáquila. O que ocorre em outra dimensão está acontecendo paralelamente a esta? Bom, sim, porque ao mesmo tempo que a gente está conversando aqui, seria mais fácil entender assim. Aqui agora eu estava fazendo uma live aqui no Brasil. O Brasil seria a dimensão nossa, né? Nos Estados Unidos, em paralelo a isso, está acontecendo lá, tá mais à noite, ou de dia, não sei como é que é a diferença de tempo lá, né? Mas está acontecendo lá e as pessoas estão vivendo essa realidade paralela à nossa. Se o Otávio for para os Estados Unidos e criar aqui, nós vamos conversar normal, mas vai haver uma diferença de tempo ocorrendo, vai acontecer essa situação. Mas a realidade dele vivendo lá e a realidade minha vivendo cá são a mesma. Então, nas dimensões paralelas, estão acontecendo bilhões de coisas completamente diferentes do que a gente tem aqui ideia
do que é dentro da nossa terceira dimensão, e lá a coisa está fluindo. A diferença é que numa dimensão superior a essa nossa, a capacidade mental também é superior. Então, o que a gente enxerga 20% aqui, eles enxergam, por exemplo, 100% lá, talvez, provavelmente, né, nas dimensões superiores. E a gente ainda tem essa limitação toda aqui do físico, que atrapalha muita gente. Ó, nosso amigo Fabiano. A imagem foi escura aqui. Ó. Deve ter sido a luz um pouco. Às vezes altera a lente. O foco. O foco às vezes altera sozinho mesmo. Tá. Fabiano Miranda, nosso amigão aí, marido da Alice Antonucci, pro pessoal que falou aí. Mal dele, que ele, vida passada, fez isso, fez aquilo. Vamos expor o Fabiano, porque ele é amigo também. Os amigos a gente expõe. Na prática, quais benefícios de experimentar isso, de desenvolver a habilidade aqui de projeção? Bom, em princípio, toda habilidade que você desenvolva, que vai te fazer bem, que vai te fazer ficar legal, tem que ter, é bacana. Se você não toca um violão e aprendeu a tocar um violão, isso é uma habilidade. Se essa habilidade para você te faz bem, ótimo. Mas se ela te faz irritar, não te leva a lugar nenhum, não vai ser interessante, né? A habilidade fora do corpo, ela pode ser interessante, essa expansão da consciência, porque você não vai ficar limitado à terceira dimensão, você vai ver uma realidade diferente. A partir daí fica mais fácil de você entender e compreender os outros fenômenos que existem na Terra, né? Os extraterrestres, as realidades que tem aí paralelas e outras coisas mais que muitos torcem o nariz quando falam sobre esse assunto, falam que é bobagem, que é besteira, que não sei o quê. Quando você vivencia uma experiência dessa, você fala, poxa, né? Agora, queira a gente queira, queira a gente não queira, aquele que não conseguir passar pelo processo transmutativo, né, que depois eu vou explicar sobre esse processo transmutativo, né, vai morrer e vai viver essa experiência que eu estou falando aqui. Queira ele não queira, né? Vai virar Gasparzinho e vai viver essa realidade diferente. Gasparzinho é bom. Que não pode virar o assombroso. O assombroso talvez não. Renato Gasparotto, no astral, se você puxar os dedos da mão, eles esticam? Dependendo, igual eu falei, tudo tem a ver com o sistema de crença. Se você, por exemplo, acredita que pode ficar mais elástico o seu corpo e tem essa noção lá, você vai puxar e ele pode se alongar. Mas se lá você acha que está fisicamente e que o seu corpo não pode ser colocado, você não sente, você sente ele como se estivesse aqui na Terra. Tem pessoas que se projetam fora do corpo e vão tentar atravessar a parede e sentem a parede batendo nelas, elas não conseguem atravessar, porque o sistema de crença impede elas de conseguir atravessar. Quando elas entendem que estão fora do corpo, estão vivendo essa experiência, essa realidade, elas conseguem atravessar. Aí a consciência consegue atravessar. Né? Mas tudo tem a ver com a mente, a gente limita a gente aqui no mundo e limita também em qualquer dimensão, em qualquer canto. A mente é que limita a gente de fazer as coisas. Momento de silêncio. Eu vou colocar a pergunta da Maria Ângela aqui, mas eu não entendi a pergunta. Não sei se o Charles vai entender. Se ele não tiver entendido, eu vou pedir para ela detalhar melhor embaixo. Charles, e quem não consegue visualizar esta luz? Bom, eu acredito que ela está falando dessa expansão, dessa consciência, dessa vibração, dessas coisas que tem do outro lado, né? Então, quando se projeta, não consegue ver alguma coisa nesse sentido. Isso tem muito assim, existe muita essa situação de limite, não que a pessoa não tenha essa frequência positiva, que não gere essa frequência positiva, mas às vezes existem limites da nossa consciência que impede a gente de perceber determinadas frequências de luz, determinadas frequências de vibração. Isso não atrapalha em nada no processo consciencial daquela pessoa. Se ela estivesse se projetando fora do corpo, não vê luz nenhuma, não vê nada, vê como se fosse uma realidade física normal e tridimensional, é porque ela ainda precisa ter etapas para vivenciar. Infelizmente, a gente tem uma experiência fora do corpo, um dia, daí a 10 anos tem outra, tem uns que conseguem ter todos os dias, tem uns que conseguem ter uma vez por ano, e assim vai, porque depende muito do sistema nosso de vida aí que atrapalha a gente poder expandir
a nossa consciência e entender esse processo todo dessas realidades. Vamos para a questão da nossa amiga Jorgelina, da Argentina. Aliás, que fez uma pergunta num português impecável. Né? Melhor que o meu, olha só. Olá, amigos. Tive a experiência de estar consciente quando meu corpo começou a se expandir. E não tinha medo, mas parei. Não sei se poderia ser devido à emoção de ansiedade do que aconteceria depois. Ou seja, ela está dizendo que ela não teve medo, mas que a experiência travou. O que poderia ter acontecido? Sim, às vezes acontece, por exemplo, assim, da mente ficar empolgada, e aí a mente fica assim, nossa, eu tô saindo fora do corpo, tô vendo a realidade, é muito concreto, é muito real aqui, que bacana. Aí trava, e aí a pessoa volta, e aí ela acorda. Por quê? Porque ela tá focada ali, ela tá tão vivenciando aquela coisa, aquela minúcia do que está acontecendo com ela, que o corpo físico dela cria essa situação e trava. Por isso, sim, tem que ligar, é feio esse termo que eu vou falar, mas tem que ligar o foda-se e tocar, por exemplo, pensar na cozinha, pensar que está indo para a casa de alguém, bisbilhotar o marido, a esposa, seja lá o que for, mas não ficar focado ali na experiência em si, porque ela trava. Paula Cristina Sena. Quando duas ou mais pessoas se encontram no astral, elas têm a mesma lembrança no plano físico? Depende muito do sistema de crença de cada um. O normal seria cada um ter essa consciência. Mas, como cada um tem o seu particular, a mulher vai perceber mais detalhes do que o homem, né? Porque a mulher é mais detalhista. Então, enquanto eu vou achar assim, eu encontrei com a Paula e estava lá uma cortina vermelha. A Paula fala, não, tinha uma cortina vermelha, tinha um ventilador, tinha uma cadeira, tinha isso, tinha aquilo outro. E aí vai dar a impressão de que a gente não se encontrou no mesmo lugar. Mas é porque a mulher percebe mais a realidade do que o homem. Elas são mais detalhistas do que nós. A nossa realidade é meio foco só naquilo que está acontecendo ali e mal, né? Porque nós, homens, Otávio, não somos tão detalhistas, né? Basta imaginar a gente mesmo num barzinho, por exemplo. Né? Se você olha para uma mulher e está interessado nela, você só está vendo, né, os detalhes ali que você acha que vale a pena você observar para sua interação com aquela mulher. Se as amigas estão assim, assado, com um brinco assim, assado, se cortou o cabelo, não cortou, se a roupa está assim, assado, muitas vezes passa batido. Né? Então, você só às vezes... percebe o dente da mulher, né, Otávio? Deixa eu falar. Obviamente, porque o sorriso é uma das coisas mais importantes e tem que ver se ela vibra a frequência da alegria, de alta frequência. Hoje não apanha, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu fiz isso aqui. Quando aparece, parece dar um zumbido muito forte no ouvido, e ao mesmo tempo nos dá uma sensação de medo. Pode ser o início de uma projeção fora do corpo? Sim. Isso se chama estado... a gente escuta 4 ouvidos. Né? Tem um nome para isso. Zumbido intracraniano. O zumbido intracraniano, ele acontece assim, você está deitado, dormindo, aí de repente você está relaxado, depois vai bem fininho, aí ele começa a ficar maior, mais forte, começa a vibrar, porque você está entrando no estado vibracional. O corpo passa a vibrar numa intensidade tão monstruosa que 90% ou mais sentem medo. Mas se entende que aquilo é um processo energético, é só relaxar, aí você vai ter uma experiência maravilhosa, porque quando dá esse zumbido, quando dá esse estado vibracional muito intenso, é sinal de que a pessoa ali já está prontinha para poder ter a consciência total, clara e aberta nessas realidades diferenciadas aí. O difícil é relaxar, né? Porque imagina que você nunca teve a experiência e você dá o zumbido, você identifica, você pensa, eu vou sair fora do corpo agora e vai ser uma das coisas mais fodas, eu vou ter uma experiência magnífica, e aí você relaxa. Né? Relaxa. Eu tive esse estado quando eu era criança, bem criança mesmo, com 7 anos de idade, e eu senti exatamente isso, e naquele momento eu falei, que legal, que gostoso, relaxei e fui. Né? Relaxar no sentido de você deixa a coisa acontecer. Quando você está mais velho, quando você está com uma consciência assim, cheia de crenças, de limitantes, é que vem essas bobagens. Mas quando você está adolescente, criança, assim, você vive essa realidade e depois volta todo felizinho. Né?
Vou pro meu momento emocionalista aqui. Vocês viram, né? Que ele jogou na minha cara que por eu ter 44 anos, ser velho, eu não consigo fazer projeções. Eu tenho essa mesma idade, pai. Eu sou mais 5 anos mais velho que você. Aliás, passa aniversário esse mês agora, hein? Oh, maravilha. Oh, bolinho cetogênico. Exatamente. Vamos. Come igual um porco, né? Eu fiz a projeção e uma vez ao sair identifiquei que o ambiente estava no passado da minha casa no astral. Por que isso aconteceu? Porque a mente está focada, por exemplo, assim, 90, não, para de falar essa palavra 90%, estou repetindo isso direto. A gente, quando sai fora do corpo, a gente tem uma ideia, assim, muito da nossa primeira casa, ou da época quando a gente vivia dentro de uma casa que era assim ou assado. Então, muitas vezes a gente se projeta e a mente da gente busca o passado e mostra para nós a nossa casa, mesmo ela sendo física, real como é atualmente, a gente tem a ideia de que a gente está na casa antiga. Então, a mente movimenta muito ali. É interessante porque está guardada alguma janela do tempo nessa época. Tem que identificar que janela do tempo, por que aquilo marcou, que tipo de situação a pessoa vivenciou naquela época para poder relembrar dessa frequência. Mas, normalmente, são marcadores de janela do tempo, a nossa frequência. Vou fazer uma pergunta aqui, Charles. A gente está chegando a 1h20, e né, eu sei que você falou aí agora que você vai também falar de coisas ligadas à transmutação. Então, essa pergunta aqui, se você... Fala um pedacinho só, porque eu acho que não dá tempo. A gente pode fazer depois, né, uma outra live só tá. sobre transmutação. Maravilha. É o seguinte, Edson Berti, já saí na porrada com seres no astral. Não ligo muito para o astral. O negócio agora é transmutação do corpo físico. É esse comentário para ver o que você pode comentar sobre isso daí. Igual eu falei, né? A nossa consciência, às vezes, ela cria também, assim, a gente está fora do corpo, aí você tem frequências, vibrações, energias, dependendo do nível que você está, você atrai determinadas frequências vibracionais que você mesmo, às vezes, gera. E, às vezes, a gente vive num conflito muito intenso e às vezes, acontece sair na pancada. E, às vezes, a pancada pode ser até com o seu amigo, ou com a pessoa que você está brigando, ou com a pessoa que você está vivenciando ali, assim, né? Fora do corpo não existe mentira, começa por aí. Não tem como você criar uma ilusão lá, de você com uma outra pessoa. Então, às vezes, que você encontra com uma determinada pessoa, a pessoa não gosta de você, você não gosta daquela pessoa, gera essas situações. E, às vezes, quando a gente volta para o corpo, a gente acha que é um monstro, um demônio, não sei o quê, pela raiva e pela frequência da pessoa que está ali embolada com a gente. Mas não tem como, por exemplo, você tomar a forma de outra pessoa e se passar por outra pessoa? Tem. Se você for muito fera nesse sentido, sim. Sim. Só que aí o seu nível consciencial não vai fazer você tomar a forma de outra pessoa para brigar com o outro. Isso aí não briga. Se aqui briga é uma coisa de atrasado, né? Se você ficar perdendo tempo com xingar os outros é uma coisa de gente atrasada, imagina lá, né? Ou nas dimensões superiores. Por que o corpo astral, quando você olha para ele parece elétrico? A Kundalini, ela é elétrica, né? E a Kundalini é uma energia que fica aqui no físico. Você só está projetando o que você tem no seu físico. Você projeta muito dessa questão fora do corpo, dessas vibrações. Nem todo mundo consegue ver isso, não. Algumas pessoas conseguem ver, mas é por causa da eletricidade do corpo. Tem a ver com a Kundalini, que são as cargas elétricas do corpo, que se projeta também junto com a pessoa. Vandrei Caetano. Eu tive um sonho com uma pessoa conhecida que morreu. Ele passou por mim e eu resolvi segui-lo, o eu no sonho. E o eu do sonho entrou em conflito comigo no sonho. Era de dia, mas eu observava como se parecesse à noite. Isso é uma projeção? Pode ser, porque as realidades paralelas, elas têm pouca luz, né? Ou às vezes têm uma claridade intensa, dependendo do seu nível consciencial. E muitas vezes as pessoas que estão aqui e morrem, ficam mais no astral mesmo, porque não conseguiram entender o que é vibrar numa frequência mais elevada, que demora muito tempo para se chegar a uma frequência mais elevada dos planos, por exemplo, assim, dos ascensionados, que é uma dimensão muito superior a essa nossa física, né? Elas ficam aqui presas nessa realidade da terceira dimensão. E muitas não têm essa consciência total disso. E, às vezes, a realidade pode ficar um pouco escura, mesmo sendo de dia. Isso acontece, sim. É uma experiência bem interessante. Pergunta da nossa amiga Adriana Freitas, um abraço para você aí em Belo Horizonte. Tem alguma técnica para acelerar o desbloqueio dessa habilidade, o seu desenvolvimento?
calistenia, todos os dias. Muitas vezes calistenia, muito relaxamento do corpo, e eu trabalho com os chakras também para poder expandir eles. Quanto maior eles estiverem, mais você vai captar frequências e mais frequências você vai conseguir movimentar essa energia. E a vontade, desejo, o desejo ardente de viver a experiência faz a coisa acontecer. A calistenia ela é básica para várias habilidades, né, Charles? Porque ela é básica para várias habilidades. Básica para várias habilidades mentais. Para várias. Então, vamos ver aqui. Ah, sim, a pergunta. Ariana Rezende, Belo Horizonte, também um abração para você. Como saber, então, que você não está dentro do sistema de crenças da projeção astral? Como seria esta verdadeira realidade da expansão da consciência? Aí é que tá. A questão é a seguinte, essa é uma pergunta interessantíssima dela, porque aqui dentro da realidade física, você acha que está vivendo uma realidade concreta, palpável, que você é o doutor, ou o advogado, ou o delegado, como diz o Raul Seixas? Você acha que realmente você está vivendo aqui assim, a história principal da sua eternidade? Você acha que as coisas que são faladas para você é uma grande verdade? Né? Na verdade, a nossa consciência aqui é muito limitada. Nós temos aqui uma ideia muito pequena da realidade física. Vivemos em função da sobrevivência. Você vive hoje para acordar amanhã cedo, para amanhã cedo você trabalhar, pegar seu ônibus, pegar seu carro, pegar sua outra coisa, ficar 6, 7 horas trabalhando, depois ter que estudar, ir para casa, ter umas briguinhas lá, chamar a atenção dos outros na internet, caçar uma confusãozinha cá, voltar a dormir, tomar sua cerveja, beber suas coisas todas, comer bastante, engordar e não ter menor ideia de nada. E quando escuta qualquer coisa que seja diferente dessa realidade que eu acabei de postar aqui, você fala que é mentira, que não existe, que é bobagem e que ninguém tem essa realidade, não. E aí você joga tudo na mão de Deus, fala que Deus vai resolver para você e você fica aí achando que é o supra-sumo do supra-sumo da realidade. Essa, infelizmente, é a realidade da humanidade. Nós, humanos, temos uma ideia completamente errada do que é realidade, de como que ela funciona, de como que essa vibração acontece, de tudo, né? Achamos que é isso que é concreto, palpável, que a gente toca, que é o certo, o correto. E, na verdade, a nossa consciência aqui é limitada. Aí, quando se projeta, se projeta, a realidade vai ser a mesma. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta do Tito Moreira. Essas projeções se dão com atividade cerebral baixa durante o sono? Aí eu até completo essa pergunta, porque parece que tem gente que acordado consegue encostar numa cadeira e se projetar, por exemplo. Como que funciona essa questão da aceleração cerebral nisso? Funciona nas duas coisas. Funciona assim, quando você abaixa suas ondas cerebrais, né, e vai chegando a 9, 8, 7, sono REM, né, vigília, alfa, e aí vai, né, REM, etc. Quando você abaixa suas ondas cerebrais, você é capaz de se projetar, porque seu corpo vai ficando num estado tão parado ali, que aí se projeta. E você também pode estar acelerado das ondas cerebrais, muito acelerado, bem relaxado, e aí você consegue também se projetar. A diferença é que nessa vibração de 9, 7, tal, de ondas cerebrais, você não vai ter domínio de quase nada, você vai ter experiência fora do corpo, mas no plano astral, na frequência astral. E essa acelerada, sua capacidade mental, você pode fechar seu olho e sua consciência se expandir e você ir em qualquer canto com domínio total. É desse ponto que eu estou falando. A pessoa que tem a consciência muito acelerada e muito elevada, ela consegue projetar onde quiser. Aí ela tem o domínio dessa frequência. Então, as pessoas que quando estão deitadas dormindo, às vezes já para dormir, ainda acordadas, com os olhos fechados, de repente elas se dão conta que elas estão vendo o quarto todo, vendo as coisas todo ao redor, e elas percebem que os olhos estão fechados, isso já é uma projeção da consciência. Isso é uma projeção da consciência. Pode ser tanto nas ondas cerebrais elevada ou na baixa. Isso acontece. A gente chama de catalepsia projetiva. Charles, comente um pouco sobre os camalocas ou cidades astrais. Bom, as realidades paralelas, né, onde
falam assim, essas cidades gigantescas existem, elas existem sim, só que elas estão dentro da realidade da terceira dimensão. Elas não estão, que a gente chama de astral, que é uma frequência um pouco mais baixa do que a frequência física. Aliás, bem mais baixa, porque a frequência física é de ondas cerebrais para cima, né? Quando você abaixa demais as ondas cerebrais, chega um momento que ela para. Aí seu corpo físico já não movimenta mais. Significa que, a partir daí, começou um plano diferente. Mas não é o plano físico mais, porque o plano físico não se movimenta mais, porque você não tem ondas cerebrais para poder fazer o seu corpo movimentar. Ele cessou. E ali é outra realidade. Então, nessas realidades, existem cidades extrafísicas, mas na superfície, perto de determinados locais aí, aonde as pessoas do astral, as pessoas que não vibram numa frequência mais acelerada, vão. E ali vivenciam a realidade delas. As realidades de mundos paralelos superiores, como os mundos ascensionados, está no segundo anel, é outra frequência. Né? Otávio, eu estava pensando aqui, eu acho que é um assunto que vai abrir muito, e eu acho que a gente podia já deixar para segunda-feira, às 21 horas, a gente pegar desse assunto que a gente parou aqui assim, dessas realidades, e já falar da transmutação, da frequência dessas realidades. Porque aí a gente pega um gancho na outra e a gente vai ter uma coisa bem mais profunda para a gente falar. O que você acha? Perfeito, concordo totalmente aí, pessoal. Já fica aí o convite, 21 horas no horário de Brasília, na segunda-feira que vem, a nossa próxima live, já entrando nos temas das realidades paralelas e da transmutação. Né? Eu ia falar, já que a gente estava com 1h30 já de live, que já era momento da gente propor finalização. Foi até legal, você já fez essa proposta. Então o pessoal já fica sabendo, segunda-feira que vem, 21 horas, a gente vai continuar. Charles, a gente pode fazer uma última pergunta para fechar? Sim. Uma última pergunta aqui, gente. Vou escolher aqui, vão ficar algumas perguntas de fora, mas por causa do tempo. O que significa que na jornada astral eles me disseram, que me mostraram coisas do futuro e então aconteceram? Quem experimenta esse é o nosso eu superior? Sim, sim. O nosso eu do futuro, né? O nosso eu do futuro é o nosso eu superior. O nosso eu do futuro, que somos nós daqui a um tempo no futuro, que já desenvolveram habilidades mentais, que já estão numa frequência acelerada. Se o tempo correr numa linha tanto para frente como para trás e a gente está nessas linhas sendo pontuado, levando para assim, dependendo da nossa jornada, independente de qualquer coisa, a gente vai no futuro se transformar em seres conscienciais. E aí, essas próprias frequências conseguem interagir com a consciência atual e conseguem passar informação para o nosso eu atual, que seria uma condição mental de fazer com que o nosso eu, nossa consciência, consiga se expandir aqui e mudar algumas realidades que possam estar atrapalhando essa caminhada a nível de futuro. Né? Mas a gente pode falar sobre eu do futuro na próxima live, que eu acho um assunto interessantíssimo, a gente explicar direitinho os eus do futuro, juntamente com essa questão das frequências que a gente está falando das dimensões paralelas ou astrais, e a transmutação, que tem a ver com essa frequência toda, que eu acho que muitas pessoas sequer sabem direito o que é isso. Né? Então, perfeito, gente. A gente fecha aqui, então, essa live hoje, com esse tema do eu do futuro, transmutação, já abrindo para a próxima segunda-feira, né? Agradecer aqui a presença de todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês, trocando conhecimento, recebendo as perguntas, as experiências de todos, né? O pessoal que tiver gostado da nossa live aí, dá um joinha para a gente, que é importante para o canal, e quem tiver dúvidas, pode colocar no comentários, né, ou coisas que a gente possa perguntar nas próximas lives, né, e deixa o seu comentário também, porque é importante isso daí para a gente também, para a gente saber, né, o posicionamento de vocês, as dúvidas, tudo mais. Então, eu queria agradecer aqui mais uma vez ao Charles Ferreira pela disposição de estar aqui, né, 1h30 aqui na live, mais o tempo de preparativos que a gente tem antes, então são pelo menos 2 horas que ele disponibiliza cada vez para estar aqui com a gente, né, que ele tem uma agenda bem cheia, bem corrida, então eu sei que isso é uma consideração muito grande, então fica meu grande agradecimento aí, pessoal, agradecimento a todo mundo que está aí, né, e que a gente continue aí na segunda-feira, nessa jornada aí, nessas informações, e que a gente, outro detalhe, gente, que a gente não apenas assista as lives como um conhecimento teórico, de falar, eu sei que isso funciona assim ou assado. Escutem a live de novo, que vocês vão ver que tem treinamentos, tem exercícios que são passados, e vocês apliquem esses treinamentos na prática, tudo que a gente já tem falado, né, exercício físico, treinamento mental, os exercícios, tem vários exercícios aqui no canal também,
né? Alguns que eu passei, alguns que eram o próprio Charles passou para mim, que eu compartilhei também. É importantíssimo que o grupo todo vá colocando na prática aquilo que a gente está colocando em termos de teoria, né? Que não é teoria, a gente está compartilhando as nossas práticas aqui, para que vocês possam praticar também e a gente possa ir avançando vibratoriamente nos nossos níveis mentais e conscienciais, para ir aprofundando o nível de informação e de experiência prática que a gente pode ter. Vou passar a palavra para o Charles aí para as considerações finais dele. Obrigado, Charles, aí por tudo. Eu queria agradecer a todos, né? Está sendo excelente passar essas informações. Aquilo que o Otávio falou, eu gostaria que essas lives nossas fossem passadas para frente, para o máximo de pessoas possível, porque o objetivo nosso é passar informação, conhecimento, conversar, interagir, entender e levar o máximo possível da consciência expandida para todos. Então, agradeço, obrigado a todos, até mais. Um recado, gente, só para vocês saberem. Amanhã vai ter uma live do Rafael Hungria no canal dele com o professor Laércio Fonseca, tá, gente? Vai ser bem interessante. Laércio Fonseca é um cara, gente boa demais. Olha que bacana. Então, o professor Laércio Fonseca, amanhã, 17 horas no horário de Brasília, no canal do Rafael Hungria. Não vai ser no Parceiros do Conhecimento, vai ser no canal individual do Rafael, tá bom? Depois eu vou colocar o link para vocês na descrição do vídeo. Um abraço para todos aí, boa noite.